Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos navegar em um mar aberto no sentido das redefinições que os seres fazem dos processos que lhes discerca na natureza. Ó, você tem a natureza e dessa natureza do ser você tem um cercado, né? E esse cercado da natureza do ser é uma forma de se empregar, de ser e servir, né? E aí, desse desempregar, de ser e de servir-se, os seres encontraram nos seus conhecimentos, nas suas conversões de relações com a natureza, processos de empreendimento e se familiarizaram com esses processos e descanalizaram cadeias de associação desses processos, onde as pessoas, as águas que entram, né, as pessoas, as águas, são desinformadas pela elaboração colaborada de ser um passageiro, né, um navegante, alguém que está passando nessas canalizações. E aí o que acontece? Todo esse empreendimento desinforma os seres que dentro dessa desinformação são reconhecidos a partir das denotações cantadas entre esse processo, né? E aí essas cantadorias fazem instalações sobre as ensaculações, né? As frutificarizações das inseminações, onde os seres são produtos das suas orações dentro dessas canalizações. Ora, se você discercou a natureza e desse improvimento de cercado você tem canos que passam os seres, transformando os seres a partir das elogiações que esses seres descomportam-se, você tem produção de seres. E aí você tem profissionais, agências profissionalizantes, não é mesmo? E aí, dentro desse processo, nós temos muita desadministrações de desversões desses seres que se encontram cantando pontuações para ver se esses cantos são realmente desafinadores. Bom, e aí dentro dessa orquestração e dessa improdutibilidade, a gente chama isso de artifício de laboratório de pesquisa. E aí, pesquisando os seres nesses descompromissos, a gente descomprimenta eles a partir dos comprimidos de opressão interfacial de dados que a gente desmanda a eles. E tudo isso pode ser bem simples. Pode ser somente um canto vetorizado divergente, uma ilustração de vetor de canto que desaplana, ou seja, desuspende esse ser em sua razão de ser e fixar sendo-se aquilo que desespera confiar que se toma a ser. Dessa tomada de controle de várias canulações possíveis, né? Então, se a gente está passando por um cano, o negócio é só passar, não é mesmo? E chegar no produto final.
Só que essa indústria, ela começa a fazer descanulações. E aí, na onde que estava previsto você passar e chegar, é encontrado sequestros relâmpagos, passagens secretas que dizem que se você passar por lá, você vai chegar muito mais rápido aonde você quer chegar, né? E não é assim que funciona. Mas o engano faz com que você, dentro dessa canalização, passe pela passagem secreta e deixe a segurança do percurso de lado. E aí, nessa passagem secreta, começam a abrir várias passagens, e várias passagens, e várias passagens, como textos desinformando verbos de atenção, como parábolas, como várias reajustificações para os seres não reclamarem daquilo que são, nessa transitividade verbal. E aí, nessa placa de contenção e de fase de conta de crédito, de passagens secretas, nós vamos indo e vamos sendo levados por essas idas e vindas, principalmente quando a gente está encorajado pela fúria do colega contaminado, que diz se enfurecer a partir de várias encamadas de dados de aparência daquilo que descanta ser por estar dentro desse complexo de ser amigo e dentro de algumas improvações ser parecido que é maior ou menor que você sobre algumas sentenças desencarregadas, nos contrastes dessa diversão, essa adversação. Tudo isso são desinvoluções, secretações, né? Ou seja, arranjos de excreções logísticas, onde foi se observado pelo contato com a natureza e pelo discercar dessa natureza por aviso de obediências. Porque se você não obedece à natureza, se você não tem temido a natureza, você não consegue explantar esse tema e temer a esse tema por fusão de crédito, por função de extrair aquilo que lhe vai fazer uma graça, um sorriso. E dessa natureza nós conseguimos imprimir a nossa olhando para nós mesmos a partir do outro, não foi? E o outro foi o primeiro espelho que a gente teve. E desse espelho, e junto com a natureza, nós construímos o alfabeto. E desse alfabeto a gente começou a balizar todas essas matrizes de matérias que cicatrizam na gente a partir dos sacrifícios que vão nos desenvolvendo, principalmente aqueles sacrifícios que levam pessoas queridas ou que a gente trabalhou querer. E esses elementos todos precisam ser diminutivos para que a gente possa parecer grande a eles, ou seja, para que a gente possa parecer pai deles. E nesse paisagem, nessa ilustração, nós fazemos de luzes, de contrações, produtos de instalações de operações deles. E aí a gente se sacrifica buscando o domínio operacional desses recursos, que são diversos, e adversarizações são promovidas e prometidas para todos aqueles que passam a ver com os olhos de quem quer ver além. Embora sejam elementos periódicos que são
reciclagens de produtos biológicos, bioquímicos, fisicoquímicos, a gente crer que todas as soluções que a gente pesquisa, procura, são vontades que só da gente voltar a reler com uma atenção que a gente não tinha anteriormente, a gente consegue um plano seguro para poder indexar valor, principalmente naquilo que a gente não tinha indexado ainda. E é o que acontece muito com as pessoas que se veem sendo apertadas pelos créditos de insustentabilidade de processos vetoriais, né? Ou seja, empatias, processos de pressão lógica, cardíaca, processos de produtos de metabolizações logísticas, né? Então todas essas pessoas, elas sofrem essas indexações e às vezes elas não estão desapertadas ainda e precisam de reciclar-se sobre esse empreendimento, sobre esse contato material. E aí muitas pessoas são pegas de surpresas a partir das arquiteturas criminalísticas, né? Desses eventos futebolísticos de dizer sobre a área aquilo que a gente é, desvendo além ou desvendando além daquilo que se pode ver e gerenciando desse além aquele ritmo de nos sentenciar no agora, como se a gente fosse escravo do além. E esse além pode ser o céu ou o inferno para essas pessoas. Mas para nós são apenas instantes de promoção motriz, né? Dessa motricidade, desses agentes. Bom, e aí muitas pessoas são levadas às luzes das várias genealogias de instantivas creditárias, ou seja, o descorte que eu dou no comprimento sentencial do seu filho, na lógica da controladoria de parecer que estamos em partida, só por todos nós, em função de Deus, estarmos vivendo e partilhando dessa vida, somos carregados com créditos. E com credificados, somos desinformados por esse parecer judiciário, nessa eleição. E aí, nessa intromissibilidade do ser, de desvaler-se ser para provocar no outro aquilo que ele aparece ser, nós sofremos variabilidades nessa genética. Somos levados à conta de sermos racistas, homofóbicos, heterofóbicos, doentes, degenerados, pobres, imaturos, todos terroristas, xenofóbicos, todos esses tipos de verbos virtualísticos, de insumos logísticos, por crédito de agoras, mesmo que seja lendo o além, eu posso afirmar para vocês que todos nós somos e precisamos ser isso tudo, com toda a convicção. Somos 100%, até que alguém diga o que a gente parece ser, porque tudo é uma verdadeira ilusão do parecer de ser sobre um estabelecimento, sobre um empreendimento. Só que o empreendimento maior que a gente tem é a criação e o criador e o descriado.
E aí nisso a gente faz campo de descompor dados dessa razão. Mas e aqueles que vieram primeiro, e as famílias que vieram depois, e as fases de estimas de conta, e os olhares disruptíveis, e aqueles que sabem que estão entre nós e que estão ali fazendo as matrizes de derivação lógica, e aqueles que dizem contaminar a gente com vários tipos de radiações só por nos verem forças motoras, e aqueles que dizem que conseguem investigar bem o passado, mesmo que seja mentira. Ninguém consegue dizer que enxerga bem o passado, a menos que a gente dê a ecossignificação de que tá bom, tá bem. Se a gente não dizer que tá bem, não tá bem. Tudo é dependido, nós dependemos, Deus depende da gente para ser Deus. É claro que a gente não considera isso, mas eu acredito que ele precisa considerar isso até para a gente poder falar, porque senão não precisaríamos falar, não precisaríamos saber. Por que a gente sabe bem disso, né? E aí tem aquela coisa dos recursos humanos. Somos agentes que praticam a sociologia, a arte da sociedade. Mas será que a gente faz isso direito? Ou será que a gente não está distorcido demais de faz de turista, de particionista, de contra a razão do ser querer ser aquilo que nasceu para ser e é? E aí nessas canulações nós estamos desrondando, roteirificando, descontraversionando os seres sobre várias improbabilidades desse ser revelar aquilo que esperamos no além ver. Porque dessas mortes e redefinições de vidas, nós dizemos ser controladores futurísticos, né? E aí, desmaquiavelicamente, editando, nós parecemos bons doutores dessas eleições. Nós conseguimos parecer que somos agentes do bem para estar sobre a sua companhia, administrando as farmacologísticas, cinéticas, adversativas, razões de entregar aos seus seres de bem, aos seus amados, harmonições, para eles poderem descumprir melhor aquilo que a gente espera desse amor. E aí o que a gente vai fazer então? Nós vamos olhar melhor para isso, porque todo mundo assume que está difícil, mas quando chega um véu de sensação boa, desordena todo o difícil para lá e busca da sensação, o prazer instantâneo. Porque a gente nasceu para isso. Nós nascemos para sensações. Não dá para negar. Nós somos desimportados com as sensações. E quando não tem sensação, nós batemos palmas até transformar o leite em uma textura grossa para poder sair do buraco, né? Alguém já ouviu essa anedota? Diz que 2 sapos caíram em um tanque cheio de leite. Um sapo desistiu, né,
começou a nadar, tentar nadar, mas viu que se cansou e desistiu, e o outro ficou insistindo. E aí quando pensa que não, o outro transformou o leite em uma massa, né? E saiu, né? Ele fez um processo de químico no leite e conseguiu sair do buraco. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para isso que a gente falou com uma gravidade mais imaginativa, né? Com um potencial maior de visão. Porque o estudo, ele não consegue ver apenas no verbo, ele precisa de desenvolver na carne e a contração. E às vezes a contração melhor, ela tá na prática, né? Na entrega. E por que isso? Porque quando a gente entrega parte daquilo que a gente quer ver, nós desenvolvemos técnicas de desinformar nós mesmos essa importância. E esse desenvolvimento de técnica nos faz a descontrair sobre referência da frequência vetorial que a gente precisa para estimular a contração, o freio de contenção de estados lógicos. Uma vez que o mundo está em guerra, né? Não é só questão de escolher o lado que a gente está, né? É questão de segurar as pontas, né? E as pontas, elas são os ganchos dos vetores que nos tentam redimensionar, falando que a gente você fulano, você é. E aí esse nada mais é do que um plano ecodimensional desse acento, de um circunflexo. Então olha o que a gente é nesse instante. A gente é um instante de redefinição visual. Mas para quem acredita em Deus ou não quer acreditar nesse ser que diz que a gente é só variar a razão vetorial que faz ele se convencer de que a gente é esse acento, né? Então a gente desacentua isso com a técnica e com a força, porque a gente precisa desadmitir a força que essa eletronegativação faz, ou eletropositividade também, dependendo do acento que dizem que nós somos, que desvetorizar a gente por um diagnóstico de inseminação. O que a gente precisa fazer? A gente precisa manter o nosso átomo neutro. E é muito difícil quando o nosso colega conhece o nosso sistema nervoso ou vai colocando faísca nele. E o que é faísca de sistema nervoso? É contração absolutista. E essa contração absolutista vai de instalação. E o que é instalação? A instalação em nós são sensações. E nós temos sensações que são vetores, que são diferenciais de status, conhecidas, ou seja, que a gente já colheu
né? Então você já sabe a sensação de uma fruta, de uma voz, de um efeito sonoro de filme, porque você já conhece. E você também tem as sensações que você não conhece. Só que por não conhecer, você acaba amarrando nenhuma coincidência. Então, eis o triângulo das Bermudas. A onda chega e aí você tem, ó, a variação de onda. Só que quando tem um contraste dessa faixa de onda aqui, ó, que você não conhece, você tenta assumir coincidência por apreensão de rima. E aí essa apreensão de rima, ela é o seguinte: ela é uma culturalização apreensão de rima você tem a apreensão de rima para aplicar fundamento de contração e inventar reconhecimento a partir da semelhança de triângulo. Triângulo é uma notação dispartida desse vetor. Então, o que isso quer dizer? Que a gente está trabalhando. Sabe o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando espectroscopia. E sabe o que é espectroscopia? É você derivar uma matéria, um produto. Então você tem o espectro das ondas eletromagnéticas, que são ondas solares. E olha só a destriangularização dela. Tudo fica preto, mas quando você faz um vetor de inflexão, você consegue enxergar alguma luz. Só que quando você tem uma exatidão, ou você trabalha a contração exata, você tem cada vez mais a molecularidade de obediência de matriz material. E é isso a gente pratica a obediência a Deus. Porque Deus significa para nós tudo, não é? Então Deus, dentro da espectroscopia, seria o escuro, né? Seria isso daqui, ó. Seria todas as cores juntas. Né? Ou ele é o claro, né? Porque ele é o outro lado também. Mas aí o que a gente faz? A gente desmodula nesse triângulo, desvetorizando aquilo que a gente pode ver. E aí a gente assente uma cor. Olha o verde aqui no meio. Só que esse verde, a gente pode levar ele ao infinito. O verde, essa verdade aqui, ó, ela pode ser levada ao infinito. E esse infinito daqui, ó, ele pode ser desescalado num papel. E olha ele aqui. Se eu pegar uma dízima, um DNA dele, um dízimo desse versículo aqui, ó, olha o que a gente vai fazer, ó. Se eu pegar o vetor do dízimo dele, olha só o que eu faço.
Eu desassimilo esse infinito. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai desassimilar esse infinito. Porque isso vem enforcando sobre casos e acasos de pessoas vetorizando vários biotipos de som, e desses biotipos instalando a sua infusão sonora, o seu vetor de razão, de atenção, de instalação de sensações, querendo se dizer superior em nós em algumas áreas, querendo se dizer importantes para fazer da sua ressurreição, da sua ração, um som perfeito, um som afinado, para poder fazer a dízima do infinito. E olha a dízima do infinito aqui, ó. Então você tem aqui, ó. Você tem aqui, e aí ó, o violinista pim, faz a dízima do infinito. Ou seja, ele se diz capacitado para ser alguém, uma importância, a infinitésima reação de técnica de forcar razão. E aí o que é esse raciocínio? Quer dizer que ele tem R o bastante para poder reproduzir-se, como Adão buscou ter, né? Sabe o Adão? Adão buscou ter R para se reproduzir infinitesimamente. E aí ele tentou fazer uma escala, só que depois ele percebeu que ele só conseguiria fazer rampa. Porque esses R's aqui, ó, também fariam. Ou buscariam fazer. E aí olha a onda de R. Quem consegue ver a onda se formando? E a onda, ela é um agrupamento de feixes que busca familiar contenção a partir de um domínio. E aí o que isso quer dizer? Que essa onda é produto desse ponto de reação. Logo a gente tem a eco-reação na vida. Isso quer dizer que a gente tem a eletrodinâmica fazendo vários dinamismos na natureza a partir desse decaimento em exponencial. Bom, isso é desimportar esses R sons. Isso é fazer essa espectroscopia decair e modular esses raios em nós a partir das contrações que dizem verde, o infinito. Legal? Então, nós somos filhos de padrões. E padrões de quê? Padrões de reações. E esses reações, eles são versões do Rzão. Esses filhos, né? Esses filhos, eles são versões do Rzão. Ou seja, buscando o Rzão para viver, a gente desafilia o mundo, a vida, para buscar um padrão, uma receita que nos diz se a gente está indo para o caminho certo ou para o caminho errado.
mas em alguns momentos o caminho errado pode parecer o certo. E quem vai ter a coragem de admitir isso? Quem vai ter coragem de cortar essa reprodução? Quem vai ter a coragem de fazer essa reação aqui, ó, de relação, né? Quem que vai? E aí a gente tem os candidatos. E aí, nesses candidatos, o que a gente tem na sociedade? Nós temos lojas, particípios comerciais. A gente não tem a ecologia, a ecorreação. Isso aqui é uma ecorreação. É o R que você lança e aí vai, a partir da distância, ele vai sendo desintegrado na natureza. E isso aqui para nós é o padrão que a gente conhece. Quem conhece o padrão do fogo, do elemento fogo, conhece o padrão do verde, do elemento folha. E aqui, ó, quem faz bem esse processo de cortar essa razão e fazer simetrização com esse R daqui, ó, é a vida, é o verde, né? É a contração logística de uma circunferência, porque essa circunferência é o cano que despromove contenção dessa impotência. Então isso é importar a razão. E aí o que esses candidatos fazem? Eles se dizem acessórios logísticos para poder, dessa lógica conhecida e admitida, manter receita. E o que é receita? Receita é um decaimento que sabe mapear. Isso é receita. Isso é ecogestação. Gestação de corpo, de usuário, né? De indivíduo em área. De indivíduo em área. Então, se você mapeia a área, você tem um eco dessa dimensão e você consegue, sob pressão, saber aonde e se o cara está coligado, está qualificado para estar, né? Então, qual porta a gente vai abrir para o camarada, né? Tá. Então, vamos lá. Nós temos esse espectro, nós temos os canos, né? Que são dispositivos de conter impressão, e nós temos nosso corpo. E aí nós temos um mapa do nosso corpo para saber as dispersões que fazem a gente conter ou desconter raciocínio de contração material, logística, né? E aí nós temos um mundo, Terra. E aí assimilamos essa Terra e nos desafiamos sobre a ecopartilhação dessa Terra. Porém, nosso caso com a Terra
de passado a passado é um amor foragido, né? É um amor foragido por ressuscitar a particularidade que a gente tem de ser atendido por ela. Então, olha só. Amor foragido da terra. Porque a gente ama a particularidade que faz com que nós revivemos com que a gente reviva que nós reavivamos aquilo que contém motivação de sensação para amar ou amarrar-se a ela. Então essa é a florifrequência, né? A florifrequência. Cara, e nós já estamos arrotando de frequência ou freguesia, porque nós modificamos nossa interação com a vida e nós descaracterizamos mapas de controle, de contenções em tudo. E nascemos o deusar a artificialidade desse padrão de contenção. E por que a gente tem isso? Porque a gente acabou de falar aqui, ó, que a gente descontém a onda instalando as contenções das sensações. E a gente faz isso a partir de espectro. Porque cada uma das contenções cada uma das contenções faz uma contencionaliza, né? Uma contencionaliza. O que isso quer dizer? Cada uma das contenções, ela faz isso daqui, ó. Faz ecos até ela ser desaparecida. Só que ela, como a gente tem o trabalho de conter, a gente vai discercando. E aí tudo isso aqui, ó, vira contraste dessa onda. Então isso aqui, ó, vai decrescer assim, ó, a um infinito. Então esse é aqui, isso aqui, ó, esse ponto aqui é isso aqui, ó. É esse eixo de colaboração. E é assim que a gente apreende o além, né? Se o cara tá decaindo, mas nesse decaimento ele tá dentro do padrão, ele tá mais para cá do que para cá, a gente tem garantia de que daqui a 10 anos ele vai estar para cá e não para cá. Mas é claro, dependendo do ritmo que é inscrito aqui, ó, nesse decaimento aqui, ó. Então a vida é um decaimento folha ecológico, né? Vamos anotar isso, ó. A vida avisa um decaimento folha colorilógica.
porque a gente está sempre visitando lojas, e as lojas que a gente visita e os produtos que a gente retira dessas lojas dizem contém nossas razões, que são esses pontos que vão decair dessa forma aqui, deondulando a gente pela escritura que a gente faz na folha. Só que essa folha é a contração da nossa vida. Essa folha significa isso daqui, ó. Isso daqui significa isso daqui, ó. E isso daqui significa isso daqui, ó. Significa isso aqui também, ó. Que é o raciocínio que a gente tem para dominar a natureza, ou parecer que domina ela por comparação de empreendedorismo dela. E essas comparações de empreendedorismo que formam os eleitos que a gente estava falando. E esses eleitos, eles vão se tornar padrões. E aí nós, como querendo sermos eleitos ou decairmos com esse padrão, por ter versões mapeadas boas, né, ou aparecer na ecogestação boa, mapas, nós vamos querer ser com ele, ser filhos desse patrão, porque a gente sabe que ele sempre vai saber aonde que a gente está nesses mapas de raciocinações do dia. E aí a gente tem o tema. Nesse tema a gente tem o patrão, tem os filhos, que a gente tem a pátria, que é onde esse patrão está instalado, a motivação. A gente tem o partido, né? Por que ele despartilha, faz esse particípio, né? A gente tem um particípio desse. E tudo isso tudo é para agradar quem nos ama. Mas quem nos ama? O filho, é dever do filho nos amar. Então será que ele nos ama? Quem nos ama é quem nos desfaz em folha. Para nos amarrar no além do galho. Quem nos ama nos desfaz de folha para aumentar a nossa superfície de ativação. E aí, você se faz? Aonde que você faz? Você consegue se fazer de folha? Você consegue pagar? Se faz de folha? Pagar direitinho? E aí, nesse pagar direitinho, ó, a gente criou vários tipos de borracha que hoje em dia são já decaições, né? Agora a gente tem chips e a gente tem aplicações comerciais, ecológicas, para poder fazer essas pagas. Essas pragas ou essas pagas. Aí depende dessas contenções que são praticadas. Porque tudo isso para nós é apreensão
desse raciocínio sociológico, por conta dessas instalações de sensações, ó. A gente sozinho a gente consegue estar de bem com recursos, agora com os outros a gente precisa de apreensão para poder descuidar das sensações de estar com o próximo, na sociedade, no social. Porque você vai estar sozinho, mas sempre vai estar contido por ser uma folha de um galho de padrão. Legal, né? Então, para os desavisados de plantão, né? Aquela coisa de que do dia para a noite sua vida vai mudar, isso com certeza sempre vai acontecer. Sempre. Vocês precisam entender que sempre do dia para a noite as coisas acontecem, né? Agora, esse X, que é a expectativa de acontecer, geralmente é um raio que que faz eluição na sua contenção. Ora, mas se a sua contenção não é a melhor coisa que você tem, que é o ponto de razão que você tem se fixado para poder encontrar a positividade ou a razão certa, né? Um meio de razão para poder seguir isso daqui, ó. Porque a gente conversou no começo do vídeo que a nossa natureza social, ela é tubular. Você tem uma programação já casamentada. Você já tem uma programação de casa pronta. Ou seja, você já tem um lar. Porque você nasce de pai e mãe e você é um filho desse padrão. Você entendeu? Então não tem o que desconter, está contido. Você está contido nesse conjunto. Agora, se você quer desconjuntivar, descontenção, o problema é da noite para o dia. Que olha só, o que esse X, essa expectativa vai fazer? Ela vai fazer uma eluição na sua contenção. Por quê? Porque isso vai causar dado, né? No dado que você tem, na face que você tem no dado, isso vai causar dano, vício. E aí você vai começar a desconter para olhar para esses vários vícios. E aí isso aqui vai se tornando uma modal. E essa modal vai modulando o seu padrão, o seu ritmo de contenção. E aí quando vê, você perde contenção desse decaimento de razão. Porque olha só como que é o decaimento de razão. Ele sempre vai abrindo o triângulo. Só que a melhor coisa que você tem é seguir em frente.
É claro que se você está contido, é sendo contenção, ó. Essa aqui é contenção. Quanto mais para frente você for, né, mais a sua folha vai ser maior. Maior a sua folha. Porque a vida é simétrica. Sacou? Então é isso, né? Você tem esse ponto, essa reação de contenção que é simétrica, triangular, ó, simétrica. Você precisa de uma forma. Você já tem o tubo, né? E aí o tubo ele canta, né? Como que o tubo canta? O tubo canta nas suas várias subversões, né? Então aqui, ó, a gente tem um tubo de contenção que descanta uma ressonância e vai muito mais rápido por princípio ressonante, por pressão equalizada. Então aqui a gente tem um tubo equalístico. Tubo equalístico. Ecoalístico. E nesse cubo a gente tem, ó, nós temos colunas de ressonância. Por que a gente tem coluna de ressonância? Porque se você quiser vir para cá ou vir para cá, você pode. Porque é um princípio da contração sobrevida. Aqui é a vida. Só que às vezes a gente precisa de fazer contração sobrevida. Sacaram? Contração sobrevida. E o que é isso dentro de um triângulo? É você aumentar a atividade de um lado e diminuir de outro. Então a gente tem a balança, e a balança ela vive assim, ó, desbalanceando. Só que se você coloca uma coisa aqui, você vai ter uma sobrevida aqui, ó, e uma menor vida. Então você vai mudar o produto do triângulo, ó, entendeu? Só que esse é o plano, entendeu? Esse é o plano. E em algumas ocasiões você vai precisar de fazer isso, né? Ninguém vai desconter isso, até porque dessa porra toda de viver, o pessoal ele busca, né? Principalmente os importados, os que dizem contenção, ou seja, os que dizem ser patrão, eleitos como se fossem mandados de um padrão para poder buscar desses fios melhores descontrações, canalizações, colunarizações para os seus estabelecimentos simétricos. E isso aqui, ó, quando a pessoa sobre uma canulação, sobre essa que a gente chamou, né? A gente tem a constante da balança e os desvios de balança para dar peso. E a gente tem peso positivo e peso negativo sobre essa razão. O que você tem, então? Você tem uma desafinação para cá e para cá. Só que nesse arco aqui a gente tem um arco. Você tem esse tubo de equalístico. E aí você tem a desafinação. Som. E a desafinação aqui, ó. E você tem a desafinação aqui, ó. Então você tem duas orelhas, não é mesmo?
E essas duas orelhas, elas captam vários sons. Vários sons. Vários sons. Só que você, nessa variação de som, você tem a equalisticação desse som, buscando a afinação em você. E aí você tem a técnica de forcar som, de formar informação, de importação. Porque quando o som te chega assim, ó, todo desembaralhado, o que você faz? Você equaliza o som. Você desimplanta um tubo e disturbilha esse som, fazendo ele parecer com uma soma de rima ou como uma imagem. E aí, para te ajudar nessa imagem, você tem a contração de feixe semelhante de onda. E aí isso tudo vai para os seus conjuntos de dados de assimilação, de ilustração, de experiência material. E isso te permite balançar num galho, sem, contudo, desconter razão de estar fixo no mesmo, de estar cantando, mesmo que o dó do si venha desaviciar-lhe sobre uma obstrução. O dó do si, viu? Obstrução. O dó de você que você vai pro exterior. O dó de você que você vai conseguir passar na minha contenção. O dó de você que você vai conseguir isso. E eu não vou deixar. O dó de você, o dó de você, o dó de você. E aí esse o dó de você vai formando, ó, folha. Ó o dó de você aqui, ó. Você tem a sua constante e seu ponto de razão. Não, eu vou na igreja, eu vou rezar para Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí você tá lá, eu vou. E aí você tá indo. Aí você chega aqui, o dó de você. Aí vem esse vetor colocando negatividade aqui, ó. E aí você tem que assumir uma assimilação positiva. Aí depois você volta pro eu vou conseguir. Aí vem mais outro negativando, com aquele acento circunflexo que parece amigo, né? Tipo, você é. Ó, você é. Aí você tem o dó de você. E aí, ó. Não, eu vou. Aí o eu vou é esse aqui, ó. Eu vou. E aí você é o dó do C. E aí você é o dó do C. Você é o dó do C. Você é o dó do C. E aí você volta, vai tentando magiar o eu vou para formar a sua árvore de Natal, seu arvorecer. Eu vou. Eu vou e vou reviver o que eu sou, porque eu vou e vou ser filho do patrão. Por pátria, por particípio, por contenção, por técnica de enforcação, de importar razão. R, reação de sons, contra-reações de som. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, porque já tá ficando longo e eu já não tô muito desportivo para continuar a falar sobre esse tema agora.
mas assim que eu descansar eu vou voltar nesse tema e a gente vai falar mais, porque são temas assim que fazem com que as folhas caem na hora errada, né? E segundo as diretorias dos seres, a gente precisa temer mesmo, né, nesse sentido folístico, e desassegurar a partir das escrituras que Deus mesmo já partilhou escrevendo antes de nós podermos escrever. E aí depois eu vou mostrar técnicas de ver essa folha a partir da binarização, que geralmente eles floculam a binarização a partir dos empreendimentos materiais de desaparecer-se a partir de moinhos, né? A partir de desescrituras na forma, ou seja, reformularizações de grãos, de extratos. Isso decompõe e mineraliza, ou seja, faz superfície de contração, de oportunidade de ser contido, de ser equalizado. E aí você tem todos os grãos se tornando fino para desafinar e se envolver modulando essas razões, porque o patrão diz a receita investir desses galhos as teimas sobre essas ociosidades de raciocinar, razão motriz, para poder querer nascer para um outro lado, né? Um outro lado dessa reparte razão de ser, até que a morte nos separe. Então a gente se vê num outro vídeo. Um abraço para você, fui.